Sabe como é, né? No futebol, a emoção quase sempre comanda. Mas e se a gente pudesse deixar o clubismo de lado e ouvir o que os números têm a dizer? Pois é, exatamente isso que vamos fazer hoje. Uma análise fria, calculada do confronto entre Atlético de Madrid e Real Betis, usando apenas dados. Prepare-se para descobrir o que as estatísticas realmente indicam para este jogaço da La Liga. Pensa bem, de um lado tem aquele feeling, a experiência de quem acompanha o futebol de perto. Do outro, a precisão, às vezes implacável, dos algoritmos. O que será que pesa mais na hora de prever um resultado? Bom, nesta análise vamos deixar o achismo de lado e mergulhar fundo nos números, construindo um prognóstico puramente estatístico. Vamos ver até onde os dados nos levam. E para guiar a gente nessa jornada numérica, vamos usar como base este estudo completo da Smart Goal. Eles já fizeram todo o trabalho pesado de coletar e analisar as informações. Agora, a nossa missão é decifrar esses dados e traduzir tudo isso em uma visão clara do que esperar da partida. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, vamos situar a partida. Estamos falando da 23ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. O Atlético de Madrid joga em casa, recebendo o Real Betis, um palco que, como a gente vai ver, faz toda a diferença nesse confronto. Olha só a tabela. Os dois times estão lá em cima, na briga por vagas em competições europeias. O Atlético é o terceiro, com 45 pontos, e o Betis vem em quinto, com 35. Parece perto, mas esses 10 pontos de diferença não são um mero detalhe, viu? Eles mostram uma campanha bem mais consistente do time de Madrid até aqui. E agora, a gente entra no coração da nossa análise. É aqui que a gente começa a entender a lógica por trás de tudo. Vamos quebrar as estatísticas mais importantes deste estudo, uma por uma, para ver como o prognóstico final foi construído. E o primeiro dado, olha, é simplesmente avassalador. No confronto direto, o famoso head-to-head, o histórico entre as duas equipes, mostra um aproveitamento de 100% para o Atlético de Madrid contra 0% do Real Betis. É um domínio completo, um fator psicológico que com certeza pesa em campo. Ok, mas a gente sabe que história não ganha jogo, certo? A grande questão é, o passado vai mesmo definir o futuro? Para ter uma pista, a gente precisa olhar o momento atual de cada time. Vamos avançar e ver o que os dados mais recentes nos contam. E ao que tudo indica, a resposta é sim. A fase recente das equipes só confirma essa tendência do histórico. O Atlético de Madrid, jogando em casa, tem uma performance classificada como boa, transformando o seu estádio numa verdadeira fortaleza. Já o Real Betis, por outro lado, sofre bastante como visitante, com um desempenho ruim. Isso reforça ainda mais o favoritismo do time da casa. Agora há uma pausa rápida para a gente alinhar um conceito que é chave aqui, os gols esperados, ou XG. Essa métrica não mede só a quantidade de chutes, mas principalmente a qualidade de cada finalização. Penso assim, um chute de dentro da pequena área tem um peso muito maior que um de longe. É a ciência por trás da criação de uma boa oportunidade de gol. E quando a gente aplica esse conceito ao jogo, a diferença é gritante. O Atlético de Madrid tem um XG de 2,0, enquanto o do Real Betis é de apenas 0,70. Traduzindo, a qualidade das chances criadas pelo Atlético é tão alta que o esperado seria a equipe marcar, em média, 2 gols por jogo. Já o Betis, com as chances que cria, teria dificuldade para marcar até mesmo 1. Então, o ponto crucial é este. Não é só sobre atacar mais. A análise de XG mostra que o Atlético de Madrid constrói jogadas muito mais perigosas, que deixam seus atacantes em posições de altíssima probabilidade de marcar. A qualidade da criação é quase 3 vezes superior. Ok, então a gente juntou o histórico, a fase atual, a qualidade das chances. Agora é hora de montar esse quebra-cabeça e entender como tudo isso se conecta para formar uma previsão sólida, com uma lógica bem clara. E toda essa montanha de dados, claro, se reflete diretamente nas probabilidades do mercado. Uma vitória do Atlético paga muito pouco, só 1,37, o que mostra um favoritismo esmagador. O empate já sobe para 5,00 e uma vitória do Betis é vista como um evento raríssimo, pagando 8,25. Os números não mentem, todas as evidências apontam para a mesma direção. E essa superioridade toda também indica quem provavelmente vai sair na frente no placar. Como a gente vê no gráfico, a análise aponta uma probabilidade de 75% de o Atlético de Madrid abrir o placar, contra apenas 25% para o Real Betis. A expectativa, portanto, é que o time da casa dite o ritmo desde o começo. A análise vai ainda mais fundo. Ela quantifica a chance de uma vitória, digamos, mais elástica.
Segundo os dados, existe uma probabilidade de 19,33%, ou seja, quase 1 em cada 5 chances de o Atlético de Madrid aplicar uma goleada. É uma previsão forte, mas que faz todo sentido com os indicadores que a gente viu até agora. Mas, no fim das contas, o que essa análise toda nos mostra, para além desse jogo específico? Ela revela o poder crescente dos dados para a gente enxergar o futebol por um novo ângulo. Um ângulo mais objetivo, mais profundo e, sem dúvida, mais inteligente. Tem uma frase que resume perfeitamente o que a gente fez aqui. A leitura de jogo baseada em dados transforma incerteza em probabilidade. Não é sobre adivinhar o futuro, mas sim sobre usar a informação que a gente tem para calcular os cenários mais prováveis. É trazer lógica para o caos aparente de uma partida. E isso tudo deixa uma reflexão final no ar, né? Por mais avançados que sejam os modelos e os algoritmos, será que um dia a análise de dados vai acabar com o elemento surpresa, com aquela magia que torna o futebol tão apaixonante? Ou será que ela é, na verdade, a melhor ferramenta que temos para entender e até apreciar melhor essa imprevisibilidade? Fica a pergunta. Essa foi uma análise baseada nos dados da SmartGo. E para ter acesso a essa inteligência de alto nível e aprimorar as suas próprias análises, é só seguir @SmartGo4 no Instagram ou entrar em contato direto pelo WhatsApp. O link está na bio. SmartGo, leitura de jogo baseado em dados.